Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Casamento simples, só no cartório. Era tudo que eu queria, mas Bernardo, meu marido, fez questão de compensar com uma lua de mel inesquecível. E foi inesquecível mesmo, só que pelos motivos mais terríveis que alguém poderia imaginar. Para isso, a gente escolheu um hotel 5 estrelas que ficava num destino serrano muito procurado. Não era tão barulhento ou chamativo quanto os hotéis do centro turístico, mas era perto o bastante da área central para aproveitar o movimento quando quiséssemos. Tinha uma reputação de elegância e privacidade, o tipo de lugar onde as celebridades ficam quando querem desaparecer. Bernardo tinha achado uma tarifa com desconto numa suíte de lua de mel de luxo. Chão de mármore, cama king size, varanda com vista para as montanhas e até uma banheira de hidromassagem. Ele estava animado, praticamente eufórico quando chegamos. Eu só estava aliviada de ter saído da capital sem nenhum problema. A gente fez o check-in lá pelas 4 da tarde. O saguão cheirava a pinho e eucalipto. E tocava um jazz suave em alguns alto-falantes escondidos. Uma moça com dentes perfeitos entregou nossas chaves do quarto e nos deu os parabéns com um entusiasmo exagerado. Eu imaginei que era coisa do treinamento de atendimento ao cliente. Elevador, quarto andar, quarto 78. No momento em que a porta abriu, eu senti. Tinha alguma coisa errada. Bernardo foi direto para as cortinas para olhar à vista, mas eu fiquei parada na porta. Um cheiro rançoso, azedo e muito desagradável bateu em mim com tanta força que eu virei a cabeça por instinto. Não era o cheiro típico de hotel. Não era cheiro de corpo, não era mofo. Isso era mais pesado, quase como algo podre, mas sutil o bastante para saber que alguém tinha tentado disfarçar. "Está sentindo esse cheiro?" Perguntei para o Bernardo enquanto ele mexia nas persianas. "Ah, quer dizer, sim, não é muito bom. Talvez seja o ar-condicionado." Ele se aproximou da saída do ar-condicionado e cheirou. Ou o carpete, provavelmente acabaram de limpar ou algo assim. Eu não disse nada. Só arrastei minha mala para o canto e sentei na beirada da cama. Foi aí que eu notei de novo, agora mais forte. O mesmo cheiro vinha em ondas, quase como se vivesse nas paredes. Eu toquei na mesinha de cabeceira. Grudenta. Os cantos do quarto tinham poeira e uma mancha estranha, marrom, se espalhava debaixo da poltrona. Meu estômago embrulhou. Bernardo se jogou na cama como um adolescente. "Ah, vamos, querida, não é tão ruim assim. Dá uns minutos e isso vai sumir. Você está muito sensível. Vou ligar para a recepção." Eu murmurei, já discando o número. A voz do gerente foi rápida e cheia de desculpas. "Eu sinto muito mesmo, senhora Souza. Infelizmente, nós estamos completamente lotados por causa da Convenção Internacional de Tecnologia esta semana. No entanto, eu posso enviar pessoalmente nossa governanta para arejar a suíte imediatamente. E enquanto ela faz isso, eu adoraria oferecer a você e ao seu marido um jantar por conta da casa. Tem uma churrascaria fantástica logo ali na área externa do hotel." Eu aceitei. Parecia uma oferta razoável. O jantar foi bom, melhor do que eu esperava. Por um momento eu esqueci o cheiro estranho e deixei Bernardo me distrair com vinho, piadas e histórias sobre o discurso de casamento desastroso do colega de quarto dele da faculdade. A gente riu, flertou e falou sobre o que faríamos amanhã. As trilhas nas montanhas, talvez a represa da região. A gente estava tentando, mas quando voltamos para o quarto depois do jantar, eu nem precisei abrir a porta inteira para saber que o cheiro ainda estava lá. O sorriso de Bernardo desapareceu na hora. "Que diabos?" ele exclamou, levando as costas da mão ao nariz. Nós entramos e o cheiro estava mais forte, mais agudo, e agora com um toque metálico, quase como ferrugem. Ele fechou a porta e olhou para mim. "Ok, isso é nojento. Eles não fizeram uma..."
Eu fiquei olhando para os lençóis brancos impecáveis, os travesseiros fofos e o aromatizador de ambiente com cheiro de limão borrifado numa névoa desesperada perto das saídas de ar. Eu quero ir embora, eu disse baixinho. Bernardo andou pelo quarto procurando a fonte do cheiro. Eles disseram que está tudo lotado, lembra? Deixa eu ligar e fazer um escândalo. Eles vão ter que achar alguma coisa. 10 minutos depois, ele desligou, claramente frustrado. Nada, nenhum quarto na cidade, ele disse. Até as pousadas mais vagabundas estão lotadas. Mas eles se ofereceram para limpar de novo. Eu sentei e abracei meus joelhos. Não está sujo, sabe? Está errado, como se viesse de dentro das paredes. Nós abrimos todas as gavetas e olhamos debaixo da pia do banheiro. Nada, mas o cheiro continuava lá, grudado no ar como fumaça. Saímos de novo para espairecer um pouco. Já passava das 9 da noite. Andamos pela área de lazer do hotel, tomamos um café e tentamos tirar aquilo da cabeça. Eu não queria admitir o quanto estava inquieta, como se algo estivesse nos observando. Quando voltamos ao quarto pela terceira vez, Bernardo bateu a porta atrás de nós. Chega, eu vou revirar esse lugar. Ele começou pelas grades de ventilação, subiu numa cadeira e enfiou a cabeça lá dentro. Depois o frigobar e depois o armário. Ele levantou os tapetes do banheiro, até abriu a caixa d'água do vaso sanitário. Eu não queria ajudar, mas não conseguia mais ficar parada. Então chamei Bernardo. Vem cá, tem algo estranho aqui. Bernardo me ajudou a puxar o colchão. Era pesado, mas juntos conseguimos movê-lo o suficiente para revelar a lateral da base da cama. E foi aí que a gente viu. Uma mão pálida, com aspecto de cera e inchada, saindo de dentro da base da cama, com os dedos curvados como uma aranha morta e o pulso inchado e escuro. Eu quase desmaiei ao ver. O braço desaparecia na estrutura de madeira, como se alguém o tivesse enfiado ali com força e depois desistido no meio do caminho. Um grito de puro terror saiu da minha garganta e ecoou pelo quarto. Bernardo cambaleou para trás e por um momento nenhum de nós se moveu. Então ele me agarrou pelo braço. Liga para a polícia, agora. As horas seguintes foram um caos. O hotel evacuou o andar inteiro. Tinha policiais, peritos criminais, paramédicos, fita da cena do crime e câmeras piscando. Depois soubemos que encontraram o resto do corpo esmagado dentro da estrutura da cama, enrolado num cobertor manchado. Uma mulher, aparentemente na faixa dos 30 anos, sem identificação e sem registro de desaparecimento. A polícia nos informou que, segundo o médico legista, ela provavelmente estava lá há pelo menos 5 dias. Depois descobrimos que os hóspedes anteriores tinham reclamado do cheiro, mas ninguém investigou a fundo. Eles simplesmente assumiram que eram os ralos. O colchão tinha abafado o pior. A equipe de limpeza tinha trocado os lençóis várias vezes sem perceber sobre o que estavam arrumando a cama. Bernardo e eu demos nossos depoimentos e depois nos transferiram para outro hotel naquela noite com escolta policial. Nós não dormimos. Claro. Quem conseguiria depois daquilo? A gente nem conversou, só ficou deitado em cima dos lençóis em silêncio até o sol nascer. Naquela mesma manhã, eu cancelei o resto da viagem. Definitivamente nada poderia consertar o horror que tínhamos vivido no hotel. E definitivamente nada seria como a gente planejou. Voltamos para casa naquela tarde. O hotel nos ofereceu um reembolso completo e estadia grátis vitalícia, como se a gente fosse voltar lá algum dia. As semanas passaram e nunca descobriram quem ela era. Ninguém a reclamou, nenhuma notícia sobre o caso. Só uma morte silenciosa, escondida sob as férias de outras pessoas. Bernardo e eu, a gente nunca se recuperou totalmente. Agora, em todo quarto de hotel que a gente entra, cheiramos tudo. Olhamos debaixo de cada cama e atrás de cada cortina. Às vezes eu acordo achando que ainda sinto o cheiro dela. A lua de mel deveria ter sido o início da nossa vida juntos, o primeiro capítulo de algo bonito. Mas o que começou naquele quarto de hotel não foi um futuro, foi um pesadelo permanente.
Hoje, a gente sabe que o mal não precisa de máscaras, gritos ou sinais evidentes. Às vezes, ele só espera, quieto e apodrecendo, no lugar onde você deveria estar mais seguro. Uma lua de mel perfeita era tudo o que eu queria. O que eu tive foi a descoberta aterrorizante de que o homem que eu amava guardava um segredo que jamais imaginei, ou talvez não fosse realmente ele. Meu nome é Sofia e me casei com o amor da minha vida, Lucas Martins. Em agosto passado, já estávamos juntos há quase 4 anos antes de dizer o sim. E se tinha uma coisa que eu tinha certeza na vida, era que aquele homem me amava com uma intensidade quase dolorosa, e eu sentia o mesmo por ele. Não tivemos um casamento chamativo. Para ser sincera, nenhum de nós dois ligava para fazer uma grande festa de casamento. Em vez disso, gastamos a maior parte das nossas economias planejando a lua de mel perfeita. 2 semanas em uma casa à beira-mar. Algo que soava como o paraíso puro. Quando chegamos, tudo parecia saído de um filme. Janelas enormes que davam para o mar. Uma varanda coberta com cortinas brancas que balançavam com a brisa e o som constante das ondas na praia. Durante os primeiros 2 dias, a vida foi um sonho. Relaxamos na praia, rimos até a boca doer. Fizemos amor com aquela paixão que só os recém-casados conseguem entender. E comemos peixes e frutos do mar frescos que tinham gosto de paraíso. Me sentindo incrivelmente sortuda, eu dizia para mim mesma: se isso é o casamento, não quero que essa lua de mel termine nunca. Mas no 3º dia, as coisas começaram a desandar. Lucas se levantou cedo, sentando na beirada da cama com o telefone colado no ouvido. O tom dele era baixo, mas sério. "Tudo bem?" Sussurrei, ainda meio dormindo. Ele se virou, forçando um sorriso. "Sim, só surgiu uma coisa no trabalho. Talvez eu tenha que ficar em uma ligação por um tempo, trabalhar na nossa lua de mel." Não estava feliz com a ideia, mas eu entendia. Lucas era consultor. E às vezes o trabalho dele ficava maluco. "Quanto tempo?" perguntei, tentando não soar ressentida. "Talvez 1 ou 2 horas", ele respondeu. "Você devia ir naquela lanchonete da praia. Você gostou de lá ontem." Assenti. A lua de mel tinha sido incrível até agora. Uma ligação de trabalho não era o fim do mundo, então tomei banho, coloquei um vestido leve e caminhei até a lanchonete. O clima era tranquilo, com o som das ondas e o grito ocasional de uma gaivota. Pedi uma omelete e um açaí, dando uma olhada nas fotos da gente no meu celular e me sentindo feliz. Foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Lucas entrou. "Querido", disse, surpresa. "Mas você não estava trabalhando? Como chegou aqui tão rápido?" Ele sorriu e vi aquele brilho travesso nos olhos dele. "Não consegui ficar longe de você." Sentou na minha mesa, me beijou na bochecha e sussurrou. Na verdade, estava pensando em algo mais emocionante que o café da manhã. Ri, nervosa. "Sério, é aqui", disse, apontando para a saída. "Vem comigo." Antes que eu pudesse responder, pegou a minha mão e me levou para a parte de trás da lanchonete, direto para o banheiro individual. Meu coração acelerou, em uma mistura de excitação e surpresa. Não era a primeira vez que fazíamos isso, mas essa espontaneidade me fazia sentir algo novo. Não vou detalhar o que aconteceu, mas foi intenso e inesquecível. Quando saímos, um garçom me encarou de um jeito que me fez corar. Deixei uma nota de R$ 50 sobre a mesa e sussurrei: "Fique com o troco", antes que Lucas me puxasse pela porta. "Ainda tenho um pouco de trabalho para terminar", disse, soando casual. "Vai aproveitar a praia. Te vejo mais tarde." "Não, por quê?" "Fica. Por que vir até aqui só para me surpreender assim e depois ir embora?" Ele me beijou, silenciando qualquer reclamação. Eu simplesmente deixei passar. Estava animada demais com o que tinha acabado de acontecer. Passeei pela beira da praia, afundando os pés na areia molhada e sentindo o vento salgado bater no meu cabelo.
Depois do encontro, fiquei na praia por cerca de 1 hora antes de voltar para casa. E então, o meu mundo desabou. A casa estava silenciosa, exceto pelo suave som das ondas e o clique de um teclado. Lucas estava lá dentro, debruçado sobre o notebook na mesa de jantar, concentrado em uma videochamada. Ele nem levantou o olhar quando entrei. "Você já voltou", disse, desanimado, com os olhos fixos na tela. Meu coração parou. "O que você está fazendo?" Sussurrei. "Trabalhando", respondeu, sem desviar o olhar. Meu estômago embrulhou. "Você não veio me ver na lanchonete?" Finalmente me olhou, franzindo a testa. "Que lanchonete?" Ri, nervosa. "Para de brincadeira, Lucas." Mas então, a cor sumiu do rosto dele. "Sofia, do que você está falando?" Encarei fixamente. "Lucas, você estava comigo na lanchonete. A gente, no banheiro. O que está acontecendo com você?" De repente, a expressão dele mudou para algo que eu nunca tinha visto antes. Medo puro. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu. "Fica aqui", disse com firmeza, pegando o celular e saindo correndo para o quarto. Ouvi ele gritar com a voz tremendo de raiva. "Como diabos ele nos encontrou?" "Não, me escuta." Depois, silêncio. Ele saiu 1 minuto depois, com o rosto pálido, mas sereno. Sereno demais. "Sofia", disse suavemente, "por que você não vai ao mercado e traz alguns legumes para o jantar?" Algo estava errado. Terrivelmente errado. Fiz o que ele pediu sem fazer perguntas, mas minha cabeça estava confusa. Que diabos estava acontecendo com o meu marido? Quando voltei, 20 minutos depois, Lucas me esperava com 2 taças de vinho. Ele sorriu suavemente, mas aquele sorriso não chegou aos olhos dele. "Vamos brindar", disse, me entregando uma taça. "Não vou beber até você me explicar o que está acontecendo", respondi, com a voz trêmula e o maxilar tenso. "Sofia, por favor, só confia em mim." Antes que eu pudesse responder, um som abafado veio do fundo da casa, como se alguém estivesse se debatendo. "O que foi isso?", sussurrei. Lucas avançou rapidamente. "Nada. Vamos lá para fora. Só você e eu agora." Mas o barulho voltou, mais alto dessa vez, e vinha de um dos quartos. Me aproximei e puxei a porta do armário para abrir, e o que vi fez meu sangue gelar. Um homem amarrado no chão, com um saco na cabeça, e seu corpo se movendo fracamente contra as cordas. "Meu Deus!", gritei, levando as 2 mãos à boca. "Lucas, que diabos é isso?" Ele se lançou na minha direção, me agarrando pelos ombros. "Sofia, me escuta. Nós temos que ir embora, já." "Não!" Me soltei e tirei o saco da cabeça do homem. Então paralisei. Era Lucas. O verdadeiro Lucas. Me virei lentamente para o homem atrás de mim. Aquele que me encontrou na lanchonete. Ele era exatamente igual ao Lucas, exceto pelo brilho selvagem e maníaco em seus olhos. O verdadeiro Lucas tossiu violentamente, com os lábios rachados. "Sofia", a voz dele estava rouca e fraca. Meu irmão gêmeo. Não conseguia nem processar aquelas palavras antes que o impostor me agarrasse por trás. Com seu hálito quente no meu ouvido, disse: "Você devia ter ido comigo." Meus pulmões queimavam enquanto o braço dele apertava minha garganta. Chutei e arranhei, desesperada por ar, enquanto Lucas tentava gritar com a voz fraca: "Solta ela!" O homem, o irmão dele, me arrastou em direção à porta da frente com força brutal. Minha visão ficou turva. Manchas escuras dançavam na frente dos meus olhos. Mas bem quando pensei que ia desmaiar, ouvi um estalo. De alguma forma, Lucas conseguiu se soltar das cordas. Ele se jogou contra o irmão e os dois rolaram em direção à parede. Ainda tonta e tossindo, busquei ar enquanto os 2 homens trocavam socos brutalmente. Eles eram idênticos. Era como ver um pesadelo se tornar realidade. Meu marido lutando contra ele mesmo. A luta se espalhou para a varanda e os móveis ficaram destruídos. O vidro quebrava sob os pés deles. E foi então que ouvi um grito terrível quando Lucas empurrou o irmão com toda a força. O corpo dele bateu na grade da varanda e caiu, desaparecendo nas rochas lá embaixo.
Lucas ficou parado ali, com o peito subindo e descendo, e sangue escorrendo pelo rosto. Com dificuldade consegui me levantar e cambaleei até ele, agarrando a camisa dele. O que acabou de acontecer? Sussurrei, tremendo. Ele me abraçou, tremendo também. Me desculpa, Sofia. Eu não sabia. Não sabia que tinham soltado ele da instituição psiquiátrica, sussurrou, com as lágrimas transbordando. Ele é doente e é violento. Achei que ele estava trancado para sempre. Ele estava preso há anos por causa de roubos. Eu nunca achei que você precisaria saber. Até tive vergonha de dizer. Ligamos para a polícia e eles procuraram nas rochas lá embaixo. O corpo deve ter sido arrastado pelo mar, porque nunca o encontraram. Até hoje durmo com as luzes acesas. Cada barulho, cada sombra me faz pensar se ele sobreviveu e está lá fora, esperando. E às vezes, nas noites mais escuras, quando sinto o toque de Lucas, uma dúvida terrível me invade. Será que é realmente o meu marido ao meu lado? Ou será que o homem errado caiu daquela varanda? A incerteza me consome, e o medo de que ele possa voltar para terminar o que começou nunca me deixa em paz. Eu sempre acreditei que a lua de mel era o capítulo mais feliz da vida de alguém, como nos filmes. Mas a minha história não foi um filme romântico, foi um filme de terror. Meu nome é Juliana. Quando Augusto e eu nos casamos, senti que tudo finalmente se encaixava. Namoramos por 4 anos. Lidamos com a distância quando ele trabalhava fora do estado e, no final, nos casamos em uma cerimônia pequena numa cidade do interior. Nada de luxo, só amigos, família e um celeiro alugado, iluminado com um varal de luzinhas. As pessoas diziam que éramos o casal ideal, e eu acreditava nelas. Augusto não era o cara mais romântico do mundo, mas era estável, confiável, aquele tipo que sempre pagava as contas em dia e fazia listas para tudo. Depois de anos de términos desastrosos e coração partido, essa confiabilidade parecia um presente. Nossa lua de mel foi ideia dele. Você merece algo especial, ele disse uma noite, tirando uns folhetos da gaveta. Que tal uma região serrana? Depois a gente podia fazer uma viagem pelas montanhas, tranquila, com uma vista bonita. Eu sempre imaginei algo tropical, mas não discuti. Augusto não gostava de praias e, para ser sincera, as fotos que ele me mostrou, as montanhas altas, os lagos espelhados, cabanas escondidas entre pinheiros, pareciam tranquilas. Pensei, o que poderia dar errado nas montanhas? No fim, chegamos na cidade de partida à tarde. O sol estava se pondo, deixando o lugar num tom dourado. Augusto alugou um carro preto e colocou nossa bagagem na parte de trás, enquanto eu subia um story no meu celular com a legenda: "O primeiro dia da eternidade começa agora." Augusto não gostava muito de redes sociais. Ele odiava quando eu postava fotos de casal. Uma vez perguntei por quê, e ele apenas deu de ombros. "Só gosto de privacidade", respondeu. Naquela noite, ficamos num hotel boutique no centro. O jantar foi num restaurante italiano chique, com pratos pequenos e uma carta de vinhos interminável. Ele pediu por mim, como sempre, filé para ele, frutos do mar para mim. "Animada para amanhã?" ele perguntou enquanto dividíamos a sobremesa. "Com certeza. Mal posso esperar para ver aquelas montanhas." O sorriso dele não chegava aos olhos, mas eu ignorei. "Ele está cansado da viagem", disse a mim mesma. A manhã seguinte veio com um ar fresco e uma luz fraca. Mal esquentava. Tomamos café, fizemos o check-out e partimos. As montanhas surgiam ao longe, como dentes afiados de um tubarão gigante. E à medida que íamos entrando na natureza, o sinal do celular foi desaparecendo. A estrada foi afunilando para uma única pista, serpenteando entre pinheiros. De vez em quando, eu via uma placa: "Sem combustível, próximos 80 quilômetros." "Parece o meio do nada", eu disse, meio brincando. "Esse é o objetivo." Ele sorriu com o olhar fixo no asfalto.
Horas depois paramos numa lanchonete de beira de estrada, um prédio baixo com a pintura descascada e um letreiro de neon que piscava. Comida! Exclamei animada. Era o típico lugar com cheiro de café forte e salgado frito. Quando entramos, pedi licença para ir ao banheiro enquanto Augusto fazia o pedido. Na volta, notei um homem olhando de um canto. Uns 40 e poucos anos, barba desarrumada e usando um boné já desgastado. O olhar dele grudou em mim, me seguindo com a vista de forma lenta e deliberada. Quando me sentei, Augusto perguntou: "O que foi?" "Nada", respondi forçando um sorriso. Terminamos o almoço às pressas e, ao sair, olhei para trás e vi que o homem continuava observando. No finalzinho da tarde, chegamos à cabana que Augusto tinha reservado. Uma cabana rústica em forma de A, situada numa encosta, cercada por um bosque denso. Sem vizinhos, sem barulhos, exceto o vento entre as árvores. "É linda", eu disse ao entrar. O interior cheirava a cedro e poeira. Tinha uma lareira de pedra, um sofá coberto com mantas xadrez e uma escada em caracol que levava ao quarto no mezanino. Lá fora, um terraço de madeira dava para um barranco profundo. Enquanto eu desfazia as malas, Augusto checou o celular, franzindo a testa. "Sem sinal", murmurou. Imaginei. "Tudo bem. A gente veio para se desconectar, né?" Brinquei. Mas algo na expressão dele persistia. Uma tensão que eu não sabia descrever. Mais tarde, cozinhamos macarrão e abrimos uma garrafa de vinho. Por um tempo, tudo pareceu normal. Rimos e jogamos cartas perto do fogo. Mais tarde, nos aconchegamos na cama e eu adormeci com o som do vento roçando os galhos contra as paredes da cabana. Mas então veio o barulho. Um rangido suave, como se uma tábua do assoalho se movesse sob peso. Sentei-me na cama, com o coração batendo no peito. Augusto se mexeu ao meu lado. "O que foi?" perguntou. "Você ouviu isso?" Ele escutou. Silêncio. Só o vento. "Provavelmente um animal", disse ele me abraçando. "Volte a dormir." Mas eu não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Na manhã seguinte, vi pegadas de botas frescas na terra perto do terraço. Grandes demais para serem minhas, pesadas demais para as solas de Augusto. "Você esteve lá fora ontem à noite?" perguntei. "Por quê?" Mostrei as pegadas. Ele as examinou e depois deu de ombros. "Deve ter sido o velho caseiro. Esses lugares sempre tem alguém verificando os limites da propriedade. Aquilo não me pareceu certo. Não tínhamos visto ninguém por quilômetros. Mais tarde, enquanto Augusto cortava lenha lá fora, entrei e folheei o livro de visitas. A última entrada era de quase 6 meses atrás. Nenhuma menção a um caseiro. Foi então que eu vi o mesmo homem da lanchonete. Ele estava parado na divisa do bosque, semi-oculto entre as sombras, apenas olhando para a cabana. Meu estômago se contraiu. "Augusto!" gritei. Mas quando ele correu, o homem havia desaparecido. Naquela noite, implorei para Augusto irmos embora. "Não me sinto segura aqui. Por favor, podemos voltar para a cidade? Por favor." Ele suspirou, massageando as têmporas. "Juliana, você está exagerando. Estamos nas montanhas. As pessoas fazem trilhas e coisas ao ar livre." "Mas ele estava nos olhando do bosque." A mandíbula dele travou. "Deixa isso para lá", disse, e algo no tom dele me deixou gelada. Horas depois, acordei com vozes masculinas abafadas lá fora, perto da janela. Espiei e vi Augusto no terraço, discutindo com alguém. Para meu horror, era o homem da lanchonete. Mas antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu com um tranco. Mãos ásperas me agarraram e um pano foi pressionado contra minha boca. O cheiro de produtos químicos me deixou sem ar e a escuridão me engoliu. Quando acordei, eu estava na parte de trás de uma caminhonete, com os pulsos amarrados com fita adesiva e a cabeça doendo. Através da confusão, vi 2 figuras nos bancos da frente. Augusto estava ao volante e, ao lado dele, o estranho da lanchonete.
O pânico fez um grito ficar preso na minha garganta. Augusto, o que está acontecendo? Ele não se virou. Sinto muito, disse ele em voz baixa. Não era para você ter acordado. Essas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Acontece que meu marido perfeito tinha uma vida secreta, dívidas de jogo, do tipo que não te deixam em paz. Ele se casou comigo por causa das minhas economias e do meu seguro de vida. Eles vão fazer o que for preciso, disse ele com a voz trêmula, como se odiasse a si mesmo por dizer aquilo. Será mais limpo dessa maneira. Eu gritei, supliquei e lutei até minha garganta arder, mas não adiantou. No entanto, quando eles pararam numa estrada de terra isolada, algo primitivo tomou conta de mim. No instante em que o estranho me arrancou da caminhonete, eu chutei, me contorci com violência e, finalmente, mordi o braço dele com tanta força que quase arranquei um pedaço de carne. O cara xingou alto, afrouxando o aperto o suficiente para eu conseguir me soltar e escapar. Os galhos rasgavam minha pele e meus pulmões ardiam a cada passo que eu dava. Gritei com todas as minhas forças por ajuda, mas não havia ninguém naquela imensidão de floresta. De repente, um tiro cortou o ar, atordoando meus sentidos. Mas eu não parei. De algum modo, por pura força de vontade ou milagre, em certo ponto eu alcancei uma estrada e fiz sinal para um caminhão de entregas que vinha. O motorista parou e, entre suspiros e tosses, consegui dizer as palavras ajuda e querem me matar. Isso foi o suficiente para o homem me deixar subir no caminhão e me levar embora dali, salvando minha vida. Já se passaram 8 meses desde então. Agora eu vivo com um nome novo, em um estado diferente. Eu nunca saio depois que escurece e cada rangido acelera meu coração. As pessoas acham que estou morta, incluindo ele. A polícia nunca o pegou. E se ele algum dia descobrir que eu continuo viva, não quero nem imaginar o que aconteceria. Eu ainda me pergunto o que teria sido de mim se eu não tivesse conseguido me soltar das garras daquele cara, ou se o motorista não tivesse parado para mim. Agora, quando a noite cai e a cidade se acende, eu ando pela rua como uma sombra com uma identidade emprestada. As pessoas me olham com curiosidade e eu sorrio com uma calma estranha, que nem eu mesma entendo direito. Minha história não é um aviso, é uma cicatriz. O homem perfeito existe, mas muitas vezes ele é só uma máscara muito bem feita, escondendo dívidas e mentiras. Eu aprendi da pior maneira que a confiança cega é um luxo que ninguém pode ter. E que, no final, a única pessoa que pode te salvar é você mesma. Mesmo que para isso você precise morder, correr e nunca mais olhar para trás. Minha esposa e eu ainda temos as fotos do casamento na parede, mas evitamos falar da lua de mel, porque quase não sobrevivemos para contar a história. Eu nunca imaginei que nossa lua de mel terminaria com um boletim de ocorrência e sangue no carpete do hotel. A gente estava casado há exatos 5 dias. Depois de todo o turbilhão do planejamento e de um casamento tão esperado, nós finalmente estávamos no paraíso. Minha esposa Elisa e eu tínhamos reservado uma estadia de 1 semana em uma ilha paradisíaca no litoral brasileiro. Um lugar perfeito para quem quer evitar as multidões típicas do Rio de Janeiro ou de Salvador. Era calmo, exuberante e sereno. Nós ficamos em um resort boutique localizado na costa. Aquele tipo de lugar com corredores ao ar livre, redes pessoais em cada varanda e suco fresco de cortesia toda manhã. Era a nossa primeira viagem de verdade juntos, longe da família, dos amigos e de toda a rotina normal que a gente conhecia como casal. Os primeiros 3 dias foram mágicos. Dormimos até tarde, experimentamos pratos locais até não aguentar mais. E vimos o oceano ficar laranja ao pôr do sol. Lembro de pensar na sorte que eu tinha de ser casado com Elisa, em como ela ficava sob a luz do sol, as pequenas sardas no ombro dela,
o jeito que ela mordia o lábio enquanto lia o mapa das trilhas próximas. Mas no quarto dia, tudo mudou. Começou na praia. Naquela manhã, tínhamos caminhado até uma praia pública ali perto, a uns 10 minutos do nosso hotel. A areia estava quente, a água estava morna e a brisa era constante. Levamos uma caixa térmica pequena com suco, frutas e algumas cervejas geladas. Eu me deitei enquanto Elisa caminhava pela areia tirando fotos para o Instagram. Voltou sorrindo. Você parece meio morto, ela brincou, me cutucando com o pé. Estou em modo férias, é assim que eu recarrego, eu disse, ainda de olhos fechados. Elisa riu e jogou a toalha dela ao lado da minha. Vou ao banheiro, volto logo. Abri um olho e fiz um legal preguiçoso para ela. Passaram 10 minutos, depois 15. Olhei na direção dos banheiros, à sombra de um grupo de palmeiras, e conseguia ver gente andando por ali. Uma família com 3 crianças, um cara fazendo yoga perto de uma rocha, mas nem sinal de Elisa. Exatamente quando eu estava prestes a me levantar para verificar, ela reapareceu, andando rápido, e eu soube na hora que algo não estava bem. Ela se ajoelhou do meu lado e sussurrou. Tinha um homem parado ao lado do banheiro feminino. Ele ficou só olhando. Não disse nada, mas me viu entrar. E aí, quando eu saí, ela continuou. Ele parou no meu caminho como se quisesse me bloquear. Meu corpo inteiro enrijeceu. O quê? Você está bem? Estou bem. Outras 2 mulheres chegaram para usar o banheiro e ele saiu da frente. Eu só andei rápido e não olhei para trás. Eu me sentei, agora completamente acordado. Como ele era? Elisa se virou para olhar na direção dos banheiros, mas o homem tinha sumido. Ele era alto, branco, eu acho, cabelo comprido e meio bagunçado. Usava uma camisa vermelha. Eu não quis ficar olhando muito tempo. Naquele momento, pegamos tudo imediatamente e voltamos para o hotel. Enquanto andávamos pela trilha da praia, vimos 2 policiais numa patrulha de bicicleta e Elisa contou a eles o que aconteceu. O policial ouviu, anotou algumas coisas e depois nos garantiu que voltaria a patrulhar a área em breve. Tentamos esquecer aquilo. Talvez fosse só um esquisito, inofensivo. Estávamos em lua de mel. Não íamos deixar um nojento estragar tudo. Naquela noite nos arrumamos para jantar. Havia um restaurante ótimo de frutos do mar, a cerca de 200 metros do hotel, com vista para as falésias. Elisa usava um vestido verde que caía sobre um ombro, e eu lembro de pensar que ela parecia uma capa de revista. Comemos pargo grelhado e tomamos caipirinha. Nós até rimos do que aconteceu no banheiro. Talvez ele estivesse só chapado, eu disse. Elisa revirou os olhos. Ainda assim assustador. Mas talvez. Andamos pelas ruas depois de jantar, parando num mercado noturno para bisbilhotar joias artesanais e tartarugas de madeira esculpida. Os locais tocavam música sob cordões de luzes e os turistas dançavam descalços na areia. Quando voltamos para o nosso quarto, o quarto 312, eram quase meia-noite. Tomamos banho, apagamos as luzes e nos enfiamos naquela cama grande e macia. Lembro de estar ali deitado, pensando que o dia tinha terminado muito melhor do que tinha começado. Então bateram na porta. 3 batidas leves. Elisa me olhou, confusa. Você pediu serviço de quarto? Eu neguei com a cabeça. Não estávamos esperando ninguém, então me levantei e fui até a porta com a corrente no lugar. Olhei pelo olho mágico e vi um homem. Ele estava do lado de fora com um uniforme de faxineiro. Usava um uniforme bege completo de limpeza, com um crachá onde estava escrito Marcos. O cabelo dele era comprido e oleoso, e ele tinha um olhar muito estranho. Abri uma fresta da porta, apenas alguns centímetros. Posso ajudar? Perguntei. Ele não sorriu. Eu esqueci uma coisa no seu quarto mais cedo. Só preciso pegar rapidinho. Nós não tivemos serviço de limpeza hoje, eu disse, sério. Estávamos com a placa de não perturbe. Ele inclinou a cabeça. Vai levar só 1 segundo.
Atrás de mim, Elisa apareceu ao meu lado e foi então que ela gritou: "É ele! É o homem da praia!" Eu me virei para olhá-la, chocado. "O quê?" O homem empurrou a porta de repente e a corrente esticou, mas aguentou. Ele enfiou a mão pela fresta tentando soltar a corrente por dentro, mas empurrei a porta fechando-a com força. Tirei a corrente rapidamente e abri a porta de vez para confrontá-lo. "Qual é o seu problema?" Eu gritei. Foi quando vi. Ele levou a mão para trás das costas. De repente, puxou uma faca e avançou para cima de mim, me agarrando pelo pescoço e me puxando para o corredor. Me jogou contra a parede com força. Tentei gritar, mas o aperto dele ficou mais forte. Vi a faca subindo. Me joguei para o lado e a lâmina passou raspando perto da minha orelha. Elisa gritou de novo, mas dessa vez o grito dela foi seguido por um barulho de algo quebrando. Ela tinha pegado o abajur da mesinha de cabeceira e acertou a cabeça do cara. Com o impacto, o homem me soltou e tropeçou para trás. Depois, saiu correndo pelo corredor, sangrando. Eu estava sem fôlego. Elisa agarrou meu braço, tremendo. "Liga para a polícia." "Liga agora." Nos segundos seguintes, o hotel virou um caos. Os hóspedes saíram para o corredor de roupões e pijamas. Uma mulher começou a chorar histericamente e alguém gritou que havia um homem com uma faca. Outros hóspedes já tinham acionado a segurança do hotel, que apareceu primeiro. Depois chegou a polícia, que chamamos. Pegaram declarações, entrevistaram todo mundo no nosso andar e checaram a vigilância. Descobrimos depois que o homem tinha entrado usando uma porta lateral de funcionários, com um crachá roubado. Ele não era funcionário do hotel. A polícia acreditava que ele tinha roubado o uniforme da lavanderia. Encontraram a faca dele em uma escada, mas ele tinha sumido. As imagens das câmeras não tinham uma definição perfeita do rosto. Mas quando nos mostraram as imagens do corredor, Elisa confirmou: "É ele." Nós não dormimos naquela noite. Obviamente, o hotel nos mudou para outro quarto, um sem varanda e com trancas reforçadas. A polícia manteve contato e, 2 dias depois, ligaram com notícias. Um homem que batia com a descrição tinha sido preso tentando entrar em outro hotel perto da marina. Ele tinha uma mochila com vários uniformes roubados, fita adesiva e outra faca. O nome dele era Marcelo Fernandes. Ele já tinha sido preso antes por assédio. O resto da nossa lua de mel passou como um borrão. Não voltamos à praia. Não passeamos depois do pôr do sol. Basicamente, ficamos no hotel assistindo ao noticiário local, imaginando o que teria acontecido se Elisa não o tivesse reconhecido, se a corrente da porta tivesse falhado, se o abajur não estivesse ao alcance dela. Às vezes, Elisa acorda no meio da noite ofegante. Outras vezes, eu me pego checando as fechaduras 2 vezes antes de ir para a cama. Nós ainda temos as fotos do casamento penduradas na nossa estante, na sala, mas não falamos muito sobre a lua de mel. Como celebrar uma viagem que quase nos custou a vida? Algumas memórias marcam você para sempre. A nossa lua de mel marcou de um jeito que nunca imaginamos. E toda vez que olho para aquelas fotos na parede, lembro que sobrevivemos juntos. E isso talvez seja o que importa. Eu sonhava com uma lua de mel perfeita. Areia branca, champanhe gelado, o som das ondas. Nunca imaginei que meu casamento seria o começo de um pesadelo do qual talvez eu nunca acorde. Meu nome é Renata, e essa é a história de como o amor me levou direto para o inferno. 2 meses atrás, eu me casei com Bruno, o homem que eu tinha certeza ser minha alma gêmea. A gente se conheceu de um jeito incomum, quase de cinema. Era uma tarde de primavera e eu tinha acabado de sair de uma reunião de trabalho que me deixou exausta. Entrei numa cafeteria pequena, tentando equilibrar minha bolsa, o notebook e um copo de café. Quando a tampa deslizou, eu lembro do barulho, do calor que queimou minha pele, e então da voz dele. "Opa, cuidado aí!" Ele segurou meu braço, me estabilizando antes que o copo virasse de vez. Olhei para cima
E ele sorriu com um calor que derreteu minhas defesas, com aqueles olhos verdes que pareciam estar memorizando cada traço do meu rosto. Conversamos por 2 horas naquele dia. Foi fácil, natural, como se a gente se conhecesse há anos. Em uma semana éramos inseparáveis. Ele me dizia coisas como: "Você é tudo o que eu não sabia que estava procurando." E pela primeira vez em anos, eu acreditei que alguém realmente me via. Então, quando ele me pediu em casamento apenas 3 meses depois, sob um céu pintado de laranja e rosa, eu disse sim, sem hesitar. Todo mundo dizia que estava indo rápido demais, mas o amor às vezes deixa a gente surdo para a razão. Nosso casamento foi íntimo, só com amigos e familiares próximos. Quando caminhei até o altar, meu coração quase explodiu. Bruno estava perfeito em seu terno escuro, e quando ele disse, sim, aceito, eu pensei que o mundo tinha parado. Mas se eu olhar para trás agora, os sinais já estavam lá. O sorriso dele parecia forçado, não iluminava o rosto. Suas mãos estavam úmidas quando o celebrante disse, pode beijar a noiva. Ele roçou os lábios nos meus de forma rápida, quase com vergonha. Eu ri, lembrando a mim mesma que ele odiava demonstrações públicas de afeto. Mas a inquietação real começou quando mudamos nossos planos de lua de mel. A gente tinha pensado em ir para uma praia paradisíaca no Nordeste e eu já tinha até comprado biquínis e vestidos de verão. Mas na noite do casamento, Bruno se inclinou perto de mim e sussurrou. Amor, pequena mudança de planos. A gente não vai mais para aquele lugar. O quê? Por quê? Perguntei meio rindo, achando que era brincadeira. Surgiu uma coisa, ele disse com a voz tensa. Mas confia em mim, vai ser melhor. Uma oportunidade única na vida. Tentei arrancar mais respostas, mas ele só beijou minha testa e disse, você vai amar, eu prometo. Na manhã seguinte, em vez de pegar um avião para nossas fantasias tropicais, a gente estava no aeroporto segurando passagens para uma capital no sul do país. Pro sul? Eu exclamei. Bruno, como? Quando? E por que você não me disse? Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso rápido e tenso. Eu queria que fosse uma surpresa. Você gosta de surpresas, não é? Algo no tom dele não soava divertido, mas a ideia de uma viagem surpresa parecia romântica, e eu queria acreditar em nós. Então, engoli a inquietação e embarquei naquele avião. A viagem durou horas. Dormi a maior parte do tempo, acordando só quando Bruno me deu um toque suave, quando as rodas tocaram a pista. Lá fora, a cidade brilhava sob a luz da tarde, ruas cheias de trânsito, risadas e vozes. Estendi a mão para pegar a de Bruno enquanto a gente caminhava para a esteira de bagagens, mas ele se afastou. Você está tornando isso mais difícil para mim, ele murmurou entre os dentes. Eu parei. Isso o quê? Mais difícil? Ele não respondeu, apenas continuou andando. Quando chegamos à saída, uma picape de luxo, preta e enorme, estava parada. 2 homens bem vestidos estavam ao lado dela, com óculos escuros cobrindo os olhos. Uau! Eu disse, tentando injetar alguma emoção. Você realmente se esforçou, hein? Bruno não respondeu. Um dos homens abriu a porta de trás. Senhor Bruno, senhora, disse ele, com um sotaque forte que lembrava o interior. Bem-vindos! A casa é impressionante. O carro cheirava a couro e luxo. Os homens na frente falavam baixo, mas eu consegui captar algumas palavras. Mulher e outros termos que me fizeram estremecer. Mas eu disse a mim mesma que era parte do protocolo. Bruno estava rígido ao meu lado, olhando pela janela. Para onde a gente está indo? Perguntei suavemente. Você vai ver, ele murmurou. A voz era neutra. A gente dirigiu por quase 1 hora, se afastando do burburinho da cidade. As estradas serpenteavam por colinas cobertas de vegetação, até que, finalmente, chegamos a uma mansão enorme, cercada de jardins e fontes que pareciam saídas de um sonho. Que lindo! Sussurrei. Bruno forçou um sorriso. Sim, lindo. O homem que nos recebeu conduziu a gente para dentro,
e ao entrar, o ar cheirava a limão e madeira polida. Por um instante, eu quis acreditar que talvez estivesse paranoica, talvez fosse só um gesto romântico da parte dele. Então, uma voz ressoou da escadaria. Ah, bem-vindos! Um homem baixo e corpulento desceu, ladeado por 2 guarda-costas. Ele vestia um terno branco impecável e uma corrente de ouro brilhava em seu peito. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos eram frios, muito frios. Bem-vindos à minha casa, ele disse com a voz firme. Senhor Bruno, finalmente chegaram, ele acrescentou, olhando diretamente para mim. A mão de Bruno se fechou ao seu lado. Esta é ela, ele disse. Meu estômago deu um nó. O homem se aproximou com calma, como um predador cercando sua presa. Ele pegou minha mão e a beijou suavemente. Que beleza! Você vai se adaptar muito bem. Que diabos está acontecendo? Exigi, puxando minha mão de volta e olhando para Bruno. O homem riu. Ah, você não contou para ela, comentou. Bruno fez um gesto negativo. Me contar o quê? Minha voz tremeu. Bruno engoliu em seco e, sem conseguir me olhar nos olhos, disse: Renata, eu tinha que fazer isso. Eles iam me matar. Essa era a única saída. Do que você está falando? O homem bateu palmas divertido. Seu marido veio me procurar. Ele queria riqueza e poder para se juntar à minha família. Eu disse a ele: me traga algo precioso, me traga uma mulher bonita. E ele trouxe. A sala pareceu girar naquele momento. Eu não conseguia respirar. Bruno diz que ele está mentindo, diz que é uma piada. Bruno finalmente me olhou, e o que eu vi em seus olhos fez meu coração afundar. Não era amor, era vergonha e resignação. Me desculpa, ele sussurrou. O sorriso do homem se alargou. Fraco demais, comentou ele. Então, sem aviso, ele tirou uma arma do paletó e atirou. Bruno caiu, e o sangue começou a se acumular debaixo de sua cabeça. Eu gritei com todas as minhas forças. Um dos homens me agarrou, e o chefe, o que atirou, se afastou do corpo de Bruno como se fosse lixo. Ele limpou a arma com um lenço e se virou para mim com um sorriso sereno. Não chore, Bela. Ele te traiu. Um homem assim não merece suas lágrimas. Ele estendeu a mão e levantou meu queixo. Agora você é minha. Eu balancei a cabeça tentando me afastar. Não, não pode. Ele estalou os dedos e os guardas se aproximaram, duros como pedra. A voz dele era suave, quase terna. Bem-vinda à sua nova vida, Renata. E enquanto eles me arrastavam por um corredor estreito, eu me dei conta de algo assustador. A lua de mel não era o início de um felizes para sempre. Era o final. Naquele instante, eu entendi que a história que eu tinha imaginado, aquela que parecia tão romântica, tinha sido uma armadilha disfarçada de conto de fadas. Caminhei com o olhar vazio, sem resistir, sabendo que meu mundo tinha mudado para sempre. Enquanto as sombras se alongavam e as portas pareciam se fechar uma a uma, eu soube que a pessoa com quem eu contava para me acompanhar na vida já não estava do meu lado. Não era mais a faísca de um amor verdadeiro. Era uma corrente que me levava a um destino sombrio. Agora, depois de dias que parecem anos nesse lugar, eu consigo colocar em palavras o que aconteceu. Estou contando essa história porque preciso que alguém saiba. Se você está lendo isso, se alguma outra Renata por aí encontrar um Bruno que parece perfeito demais, que apressou tudo, que mudou planos sem explicação, por favor, veja os sinais que eu ignorei. O príncipe encantado pode ser apenas o mensageiro do dragão. E quando você perceber, pode ser tarde demais para escapar das garras dele. Durante anos, trabalhei como policial, enfrentando situações que testariam qualquer pessoa. Mas nada do meu treinamento me preparou para aquela madrugada no quarto de hotel, quando meu corpo simplesmente se recusou a obedecer. Quando as pessoas me perguntam qual foi o momento mais assustador da minha carreira,
Elas esperam uma história de perseguição, um incêndio fora de controle ou um tiroteio em algum prédio. Elas acham que, por ser policial, eu já devo ter visto de tudo. E sim, eu já vi sangue, já vi confusão e medo, mas nada se compara ao que aconteceu durante a nossa lua de mel. Tudo começou como um sonho. Depois de 2 anos de planejamento, horas extras infinitas e um noivado que às vezes parecia impossível de manter, Mariana e eu finalmente nos casamos no final de junho. O casamento foi exatamente como queríamos. Íntimo, pequeno, cercado pela família e por alguns amigos próximos que eram mais como família. No final da noite, eu não conseguia tirar os olhos dela. Ela estava perfeita com aquele vestido simples, perfeita rindo com a minha mãe, perfeita quando encontrava um jeito de roubar batatas fritas do meu prato durante a festa, como sempre faz. Nossa lua de mel deveria ser aquele botão de reset, depois de anos de estresse, dívidas e turnos noturnos que tinham nos mudado. Mariana escolheu o destino. Um lugarzinho costeiro tranquilo no Nordeste, longe das rotas turísticas lotadas. Um lugar que anunciavam como a combinação exata de romance e paraíso. As fotos na internet nos convenceram na hora. Praias de areia branca, água azul intensa, um hotel boutique com varandas que pareciam olhar para o mar. Eu ainda lembro daquele cheiro quando chegamos. Maresia, flores e um toque doce que eu não sabia descrever. O saguão era rústico, mas elegante, com vigas de madeira expostas e uma iluminação quente que fazia tudo parecer aconchegante. Mariana apertou minha mão enquanto fazíamos o check-in, quase pulando de animação. "Márcio?" perguntou a mulher no balcão. "Sim", eu disse, "e esta é minha esposa, Mariana." A palavra esposa ainda soava como novidade para mim e me fez sorrir como um bobo. "Parabéns", disse a recepcionista com simpatia. "Bem-vindos ao hotel. Vocês estão na suíte de lua de mel." As bochechas de Mariana ficaram vermelhas e ela me deu uma cotovelada de brincadeira. "Você ouviu?" ela disse com um sorriso elegante. Seduzidos pelo ambiente, nós rimos e tudo pareceu perfeito. Se alguém tivesse me dito naquela hora que em menos de 48 horas eu estaria abraçando Mariana em um quarto escuro, sem conseguir me mover e com um estranho ao pé da nossa cama, eu teria achado que essa pessoa estava louca. Nossa primeira manhã completa no hotel foi exatamente como esperávamos. Caminhadas pela praia, coquetéis frescos com gosto de sol e deixar as ondas tirarem a tensão dos nossos ombros. Mariana usava um vestido de verão branco e simples que fazia todos os homens na praia olharem para ela. Mas eu não me importava. Eu sentia orgulho dela. Ela era minha e eu era dela. Naquela noite, decidimos explorar o bar do hotel depois do jantar. Não era grande. Um balcão de madeira polida com uma fileira de banquetas e algumas mesas pequenas. Quase não havia outros hóspedes. A maioria era de casais mais velhos que pareciam ter feito daquele lugar seu refúgio. Atrás do bar havia um homem que parecia deslocado. Não por ser feio. Na verdade, ele tinha aquele visual meio rude e um pouco desgastado que às vezes atrai algumas pessoas. Ele devia ter uns 30 e poucos anos. Maxilar marcado, cabelo escuro preso de um jeito bagunçado, mas algo no olhar dele parecia afiado, como uma navalha escondida na gaveta de colheres. O crachá dele dizia, "Renato." "Pois não?" disse ele enquanto nos acomodávamos. "O que posso oferecer a vocês?" Mariana sorriu educadamente. "O que você recomenda?" Os olhos dele ficaram nela mais tempo do que o necessário. "Para você?" ele perguntou. "Uma caipirinha doce e refrescante." "Parece perfeito", disse ela. "E para você?" perguntei, buscando a atenção dele. "Uísque puro", respondi. Ele assentiu e se virou. Tentei afastar a sensação estranha que me rodeava, mas o jeito que ele olhava para ela fazia meu maxilar travar. Mariana não percebeu. Estava olhando fotos no celular, cantarolando uma melodia suave. Quando Renato voltou, ele deixou a bebida de Mariana primeiro. Os dedos dele roçaram os dela.
Não foi um toque acidental. Foi lento, deliberado. Mariana não reagiu, além de um sorriso educado. Mas eu notei. Obrigado, eu disse com frieza enquanto ele me passava a minha. Aproveitem. Renato murmurou, e seus olhos continuaram grudados nela. Bebemos, conversamos sobre nosso primeiro dia e sobre os planos para o dia seguinte. Mas minha mente não estava ali. Eu não conseguia parar de notar como Renato olhava para ela, não de forma casual, mas como se quisesse memorizar cada detalhe dela. Cada vez que Mariana dava uma risadinha, o maxilar dele se contraía um pouco. Eu me aproximei um pouco mais dela. Você está notando o bartender? Ela franziu a testa. O que tem ele? Ele está te encarando. Mariana olhou para o lado e depois voltou para mim com um sorriso suave. Talvez ele esteja entediado. Pode ser, eu disse, embora minha intuição dissesse que não era isso. Quando terminou sua bebida, Mariana pediu outra. Enquanto ele preparava, eu juro que o ouvi respirar fundo, quase com dificuldade. Suas mãos tremiam enquanto ele espremia o limão. Quando ele largou o copo, decidi deixar meu limite claro. Ei, eu disse com uma certa firmeza, minha esposa está com alguma coisa no rosto? Seus olhos, quer dizer, os de Renato, moveram-se de Mariana para mim, piscando sem parar, fixamente. Depois de alguns segundos, ele simplesmente se virou e foi embora sem dizer nada. Mariana tocou meu braço com cuidado. Márcio, por favor, deixa isso para lá, vamos embora. Então vamos, eu disse suavemente. Voltamos para o nosso quarto. Meu estômago estava revirado. Chegamos ao quarto e eu fechei a porta com mais força do que o normal, verificando 2 vezes a fechadura. Nós dois estávamos meio bêbados e o cansaço acabou vencendo a batalha. Mariana se aconchegou contra mim, sua respiração quente no meu pescoço, e eu adormeci ao som das ondas quebrando nas pedras do litoral. Acordei na escuridão. A luz da lua passava pela cortina, projetando um brilho prateado que parecia se mover com as sombras do quarto. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. Passava das 4 da manhã. Geralmente, depois de algumas bebidas, eu durmo como uma pedra. Então, acordar assim era estranho. Então eu o vi. Uma silhueta ao pé da nossa cama, imóvel, que não pertencia ao quarto. No começo, pensei que era uma ilusão de ótica, um jogo de luz, uma sombra. Mas então a figura se moveu levemente e o contorno de um rosto apareceu com a claridade da lua. Renato estava dentro do nosso quarto. Tentei me mover para pegar alguma coisa, uma luminária ou meu celular, mas meu corpo não respondia. Era como se cada músculo estivesse travado. O pânico atingiu meu peito com uma força que parecia que ia me atravessar. Desta vez, ele não estava olhando para Mariana. Ele estava olhando para mim. A mão direita dele tremia ao lado do corpo, e na esquerda ele segurava algo que eu não conseguia distinguir direito. Um metal que brilhava fracamente no escuro. Lutando contra a paralisia, forcei minha voz a sair. O que você quer? O que está acontecendo? Murmurei com dificuldade. Renato não respondeu. Ele baixou o olhar. Depois o levantou de novo, sem piscar, com uma expressão quase calculada. Então, lentamente, ele deu um passo à frente. Meu pulso batia tão forte que eu achei que meu crânio ia rachar. Antes que ele chegasse mais perto, Mariana abriu os olhos ao meu lado, o viu e ficou congelada. As lágrimas começaram a cair sem parar. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Renato parou. Por alguns segundos intermináveis, apenas ficou ali parado, nos observando. Depois, lentamente, caminhou até o nosso lado da cama e deixou algo na mesinha de cabeceira, fazendo um som suave. Um copo. Você esqueceu a sua bebida, ele sussurrou com uma calma estranha. Ele estava calmo, calmo demais. Antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Por um segundo, a paralisia me segurou.
Logo em seguida, a adrenalina fez seu trabalho e com um salto corri até a porta e a tranquei novamente, acendendo todas as luzes. O copo ainda estava na mesinha de cabeceira, com gotas de condensação escorrendo pelas bordas. Mariana tremia sem parar, e eu a abracei, segurando-a enquanto ela soluçava. A segurança do hotel veio verificar, mas Renato tinha desaparecido. Seu uniforme, seus pertences, tudo foi deixado para trás no quarto dele. E ninguém sabia exatamente onde ele estava. O gerente se desculpou várias vezes, nos disse que outros hóspedes também tinham reclamado dele antes, mas eles não conseguiram encontrá-lo. E até hoje eu continuo sem entender o que ele queria exatamente. Por que deixou aquele copo? Por que não nos machucou quando teve a chance? Às vezes, quando acordo no meio da noite, juro que sinto uma presença me vigiando da escuridão. Eu me pergunto se Renato vai terminar o que começou naquela madrugada, ou se ele ficou apenas como uma sombra que nos observa da penumbra de cada sonho. Minha lua de mel deixou de ser uma história romântica para se tornar um pesadelo que persegue a mim e a Mariana, mesmo quando estamos acordados. Aprendi que o verdadeiro medo não vem do perigo que você enfrenta nas ruas, mas daquele que invade o único lugar onde você deveria se sentir protegido. É a sensação de vulnerabilidade que nunca desaparece completamente. A consciência de que fechaduras e treinamento não significam nada quando o terror decide te encontrar. E o pior de tudo é saber que, não importa quantos anos passem, sempre haverá uma parte de mim esperando que aquela silhueta volte a aparecer ao pé da cama, segurando algo nas mãos, sussurrando palavras que transformam a paz em pânico eterno.